E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem, estão felizes? Estamos aqui no Hub Podcast mais uma vez. Eu sou o Medina, não sou o Brunão. A gente já fez essa piada, eu acho que 2 ou 3 vezes. Uau, eu tô tão... Quer fazer mais uma? Não quero. Ele não é o Brunão, porque ele não tem menos 40 quilos. Menos 40 quilos, blá, aquela blá, blá. coisa. Os outros episódios, já fiz essa piada. Se você não viu, assiste lá. Mas o Brunão não está aqui, Não por quê? está, Porque ele teve um probleminha na coluna. Está dodói. Tá fazendo pilates. O Brunão está dodói, foi levantar. Man, ai, man, travei. Man. Acabou, o homem E tá aí travado, mas ficou- está melhorando, graças a Deus. Mas a gente Beijos, tem um compromisso Brunão. com vocês e a gente está aqui. Com porque certeza. é E onde isso. nós estamos, Medina? A gente está no lugar mais bonito Da da América América Latina. Latina. A gente está no meu ateliê do Samuel Cacheta. Isso Samuel aqui Cacheta, maravilhoso. olha isso, é uma galeria de arte. Alok Cristão, É o Alok Cristão sem bomba, sem sem bomba. anabolizante. E, aqui é maravilhoso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui tem um esquema de arte e terapia. Qual que é a parada? Explica pra nós, Tem um Medina. espaço aqui grandão. Você que é Um especialista. monte de tela. Eu vou marcar pra vir fazer essa fita aqui, que eu gostei muito. Vamos. Tem um Vamos monte de nos tela, um pintar. monte de tintas e um monte de coisa. Você vem com a galera, vem com a igreja, com a família, com o trabalho, com a escola, marca e vem todo mundo. Alguma instituição de tratamento É aí isso. para rola- pessoas especiais e tá- faz pode essa- vir também. Essa arte-terapia, Arte que é uma terapia. parada muito louca. Depois, se vocês pesquisam aqui na descrição, tem o contato deles, tem o meuateliê.arteterapia, é o Instagram deles para vocês conhecerem. Maravilhoso. O espaço é lindo, dá para gravar clipe, podcast, dá para tirar foto. Quer fazer um ensaio aqui na galeria? Pode Um também. ensaio teu, Vona, sensual, Não. vai ficar louco, hein, Mona? Que Não? isso? Ah, então Que deixa. isso? Mas, Eu não fiz porque pagaram um pouco, mas mentira. mas é isso. Corta Conhece isso, Corra. aí. Meu, não corta não. Corta sim. Cantar isso na Bíblia, não precisa cortar. É verdade. Ai. Como cachos de uva. Meu ateliê é isso, ponto arte terapia. Estamos aqui. Os nossos Samuel amigos, Cacheta, os maravilhoso. meninos tá aqui, ó, tudo que... Pode falar, gente. Não tem Tá esperando, né? E hoje nós estamos aqui. Estamos com ele. Três convidados. Eles e ela. Eles Eles e e ela. ela. Elix. Não levanta essa bola pra eu chutar, não, cara. Eles estão aqui. Estão aqui. A K, Todos eles que estão aqui. já apanhamos por causa disso. Esqueça aí, apanhou daquele trem lá. Silas, Fad, Luan, Preto no Branco. Salve! Salve Hub! Salve, nação! Nação Hub! Ela que é Miss também. Ah, também é? Sorria Me sempre. simpatia. O Vona tem esse apelido. É Sandra meu alter Bullock. ego, Ele não, Sandra. Me misericórdia. segura. Misericórdia, essa é boa. É o Miss Simpatia, o Vona. Sou. Ele quer conversar com todas as pessoas Eu na tenho rua. essa mania, não faz Ele é mal. essa pessoa É o simpática. Sandra Bullock. Sandra. Virado vereador. Meu alter ego. Cuidado, o Sandra Bullock. Ele É faz isso. barulhinho com copos também, essas coisas. Sim. Tudo isso. Pra quem assistiu, entendeu. Adoro referências. Vocês estão bem, estão felizes? Graças a Deus, tô ótimo, feliz, maravilhoso. Vocês também? Maravilhoso. Também. É isso. É isso, gente. Obrigado. Esse foi o Hub. Um abraço. Já falamos pra caramba antes. Já rolou um podcast antes de começar o Sim, podcast. muitas coisas que não podem ser gravadas. Maravilha, glória a Deus. É isso, não. Sim, amém. As pessoas Mas vão é pensar que, Lula... tipo assim, Eu tô né? brincando. Pecado puro, né? Já começa assim. É Lula ou Bolsonaro? Brincadeira. Tô brincando, tô E brincando. aí, gente? Muito bem-vindos. Mas ele já queria falar. Mas... Muito bem-vindos. Gente, é sério, a gente vai Obrigada. dar muita risada aqui hoje, tá? Muito bem-vindos. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Muito obrigado a todos vocês do Hub Podcast. Muito obrigado, Medina. Muito obrigado, Brunão te Vona. mandou um Muito abraço obrigado, lá pra Brunão. vocês de Brunão lá mandou um também. abraço Gente, também. nós temos... Um abraço pro amigo Bruneira. que tem coluna também. É o isso. Silas. É verdade. De quem tem problema de coluna, pra quem tem problema de coluna, aquele abraço que só a gente sabe dar. Só que ele veio. Torto. Torto. E a gente quer agradecer. Cara, a gente tem uma história com o Brunão muito legal, né? Que a gente se Sério? encontrou logo no começo dessa atual Na formação. estância, foi Na muito estância especial. E Estância foi- Paraíso? Isso. Isso. E a gente ficou horas, foi muito bom. A gente tomou bronca porque a gente tava Foi rindo uma- alto. foi uma galera muito lá, legal. não foi? Falou de música da Ministrar. história, assim, Foi, toda foi. dela. Resgatou muita coisa. Foi muito legal. Que legal. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Que legal. top. E a formação, essa formação está com quanto tempo? Vai pra 3 anos. anos. Três Três anos. Completar Só que agora 2 anos em de março, pandemia, né? né? Cara, que Nossa, louco, é. né? Então, na verdade, não foi Tem 3 tudo dá anos, graça. né? Foi 1 ano e meio. Mas e aí, começar uma nova etapa do processo de tudo isso no meio da pandemia? Pra Como quem que gosta foi? de referência, é quase um recast, né? De um filme. Como é que foi A essa? gente se conheceu por chamada de vídeo no WhatsApp.
Tá brincando. Verdade. A gente não era amigo, não sabia o que ia acontecer. Primeira vez que a gente deu oi pessoalmente foi pra gravar uma música no estúdio. Caraca, velho. Caramba. Loucura. Muito Mas assim, maluco. Deus, acho que quase ninguém, todo mundo ficou, o que tá acontecendo? O mercado ficou, né? O que tá acontecendo? E a gente tava em paz, né? Que Deus tinha algo a fazer. Jesus Sem tinha uma tempo. palavra pra vocês já, individualmente? Sim, Nossa. isso é muito louco. E aí, Isso como é que muito foi pra louco, cada um? Porque aquele vou chamar de jargão, porque todo mundo fala agora, de que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Sim. De fato, aconteceu com a gente. Porque quando a gente começou a contar, cada um a sua história, a gente caía todos na mesma cena. Em cada um numa situação onde Deus falou, olha, você estará em X lugar. Os três, assim, Animal. de lugares completamente diferentes. Animal. Então a gente teve a certeza de que Deus estava escrevendo essa história, esse tempo pra gente. Bom, e como é que Jesus falou pra você diretamente isso? No meu caso, foram algumas situações, e eu até contei ontem com os meninos que meu pastor Eduardo Bortolossi, há 5 anos atrás, lançou uma palavra sobre a minha vida de que Deus estava Aham. me levando para um outro nível. E muitas coisas aconteceram na minha vida nesse período, mas eu nunca entendia como sendo esse novo nível. Tava te empurrando pra lá. Exato. Só que aí, quando surgiu o compromisso o convite para estar no Preto e no Branco, Deus reafirmou essa palavra. Animal. E aí eu entendia que era sobre isso. Ele falou através de outras pessoas, através da própria palavra dele, enfim, através de experiências com ele, ele me deixou muito claro de que esse tempo para mim Aham. era isso, era estar aqui com eles. E aí cada um teve também a sua experiência. Animal. Muito louco. Como que Fad, foi vocês? como é que foi o teu? Meu é um pouquinho mais longo, né? É basicamente... Você quer trazer um pouquinho mais eu o mic, morei por favor? Aqui? Trazer pra mais. você. Pode Tudo mexer. bom, queridos? É, sobe ele. É. fica mais fácil. Eu vou segurar que nem ele tá segurando. Mas, basicamente, eu morei em Belo Horizonte 5 anos, mudei para lá com 17 para fazer o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Legal. Fiquei lá por 2 anos, formei no seminário, engatei na faculdade de Teologia. Então, eu fiquei um tempo morando em BH e queria ficar lá, porque você começa a ter suas amizades, comprar suas coisinhas, ter sua casinha. Você faz vida, né? Exato. E aí, o que acontece? Meu pai, que me ajudava, né? Boa parte me sustentou nesse processo, e ele é pastor, falou, quero você de volta para me ajudar aqui na igreja. E eu não tinha uma palavra, foi um momento de muito silêncio de Deus, assim. Uma intimidação. Foi, exato. E assim, tem toda a questão da autoridade, de Sim, você sim. respeitar não só meu pai, como meu pastor. E eu só voltei para São Paulo por obediência, porque eu não tinha a palavra volta ou briga para ficar. Eu vi um pastor falando, o Ed, e a pregação era basicamente assim, que Paulo ele fazia as viagens dele, falando, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. E no final ele se planejava, falava, esse Deus, né? Exatamente. E aí e na palavra dizia assim que Jonas, ele não ia cumprir a vontade de Deus, ele estava indo para outro lugar, Deus queria que eu fosse para Nínive. E ele disse, se você não estiver onde você tem que estar, Deus vai mandar um peixe e você vai voltar. E eu fui muito tranquila, então, para São Paulo. Com assim, eu sei que eu vou voltar para BH, eu sei que eu nunca mais vou ficar aqui em São Paulo. E no final eu fiquei em São Paulo. E foi horrível, porque não era a minha vontade. Eu odeio orar para ser feita a vontade de Deus, vocês sabem. É difícil. Porque eu tenho muito medo sempre, porque não é o que eu quero, entendeu? E Assim como Paulo foi impedido de pregar também. exato. Então, existe isso. Eu oro sempre, mas com dor no coração, que eu Sim. sei que talvez vá ser a minha. E aí, entrei em depressão, assim, profunda em São Paulo. Não consegui emprego. Você Fui inventar entrou em de fazer depressão teologia e mesmo? música, né? Eu falei, não quero ter dinheiro. Entrou em depressão literal? Não Depressão quero. real, é. Caraca. E eu chorava todo dia, minha cama é alta, assim, eu chorava, me escondia porque eu não queria... Eu já desenvolvi crise de pânico, aí eu Caramba. não queria que meus pais soubessem. Eu me escondia no meu quarto, saía aqui. Mas era muito difícil, e não queria Sofreu culpá-los, quietinho. porque foi bem difícil mesmo, assim. E eu lembro que eu tive uma conversa com os meus pais, só tava meu pai, minha mãe e meu irmão, o André, maravilhoso, na mesa. O outro não tava. E aí eu tava muito desolada, assim, muito cansada. E eu gosto de fazer as coisas por paixão. Então, assim, eu não tô na igreja porque meus pais me criaram na igreja só. Óbvio, eu queria uma criança no caminho que deve andar. Mas eu tava porque eu sou apaixonada, eu amo estar na igreja, eu amo Você a comunhão. conheceu, fez a sua escolha. E aí era uma época que eu não estava apaixonada por nada, porque a depressão faz isso. Eu te leva para um lugar que você não ama nada, você não quer nada. Acho que foi até o momento que eu conheci o Thiago, que está ali atrás. E aí, eu conversando com eles, eu falei assim, olha, eu não acredito mais que a cruz basta. Eu falei, esse formato teologia, a filha de pastor, me revoltei. Falei, eu quero resultado, porque a gente tinha perdido o carro, a gente tinha perdido casa própria. Falei, cadê as coisas? A gente está sofrendo como família. Eu tô cansada disso. Assim, eu via meu pai sofrendo como pastor, porque meu pai é um pastor de verdade, assim, não um mercenário, tipo, um pastor.
E aí eu ficava cansada, assim. Meu pai, não, lê a Bíblia, escuta um louvor. Eu ficava, não vou fazer isso. Se Deus quiser falar comigo, porque eu sou muito racional, eu vou ler, eu vou achar assim, o Espírito Santo está falando comigo. Eu não queria. Eu falei, se ele quiser, ele me dá um tapa na cara. Você queria um sinal mesmo. E eu falei, desse jeito mesmo. Eu falei, se ele me dá um tapa na cara. 2 semanas depois, se não me engano, fui cantar no casamento com o pastor Jamal, até, que é de Campinas, se não me engano. Maravilhoso. A gente estava cantando junto, desci. Ele me apresentou a esposa dele e ele falou assim, a palavra do seu ano é permaneça. Permaneça onde você está, permaneça chorando como você está chorando atrás da sua cama. Bem certeiro. Porque ele está cuidando de todas as coisas e no momento certo ele vai te pensar, porque ele está gerando no seu coração o que ele quer que seja gerado. E deixa eu falar uma coisa, você caminha com ele. Você não precisava disso, mas ele é misericordioso bastante para te dar um tapa na cara. Ixi. Aí eu arrepio até hoje falando assim. Caramba. E eu sei que eu fiquei com vergonha do céu e da terra, fiquei vermelha. E eu tinha que cantar ainda no casamento. Me saí, coloquei a cabeça assim na porta do banheiro. Assim. Chorei. Eu falei, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu amo esse evangelho que não é triunfalista, né? Que realmente, eu sempre falo isso, que a gente vê Jó reclamando. E tudo bem, Deus fala assim, onde você estava quando eu criei todas as coisas? É gostoso. Esse diálogo é Elias, maravilhoso. em depressão dentro da caverna, sabe? Eu não quero, sei onde que tá a galera, propósito. onde o povo esquece que Jó reclamou, Jó Exato. questionou. Não, Elias pegou e falou assim, cansa de me chamar, não quero, não vou morrer na mão de Jezabel. E existe essa troca sincera. Se furnou na fenda. E aí, Davi queria se matar, colocar a mão na arca. Então, tem tantas coisas que a gente lê a Bíblia. Eu estava totalmente em paz nesse meu diálogo com Deus, porque eu sei que ele vê meu coração. E foi muito pesado para mim. Eu ainda tive que voltar e cantar Oceans. Guia-me. Brincadeira. Então, e aí eu guardei isso no meu coração. Isso foi 2017, se eu não me engano. Eu já comecei a puxar. Falei de BH, já Falou de 17. BH. Ela ativa o plugin. É, A eu gente ativo. pisa em BH, Mas é ela tão vira a bonitinho. chavinha e o sotaque vem. E aí eu lembro que eu estava assistindo o musical de Páscoa da Hillsong, que era a minha comunidade de fé na época. E aí nisso, me chega assim, era, sei lá, 10h30, 11 horas da noite, uma mensagem do Alex Balaio e do Felipe Barros. Felipe eu já conhecia, porque ele tinha me entrevistado tempos atrás no CTM. E aí, meu sócio quer teu número, o quê? Aí Alex me manda, quero teu número. Abro. Falei, gente, o que tá rolando? Nada a ver com nada. Alex me liga, 11 horas. Você já tinha coisa gravada? Não. Isso foi um problema também, que eu estava conduzindo as coisas em Belo Horizonte e eu perdi tudo, assim. Tudo me foi tirado, basicamente. Não tinha, só tinha esses trabalhos. Fiquei em Lagoinha por muito tempo. O pastor Flavinho, que agora é pastor em Lagoinha, Cantava na igreja só. era meu pastor. E ainda se eu sentar e trocar uma ideia. Enfim. E aí ele falou assim, perdão, verdade. Antes disso... Perdoa. Entrei e era aquela época de quarentena, né? Época de quarentena, o que a gente estava fazendo? Comprando qualquer tipo de live. Você lembra Sim, disso? exato. Live era nossa fôlego, assim, era fôlego dentro de casa. E aí eu entrei numa live umas 3, 4 horas da manhã, com umas 13 pessoas só. Nossa. De um guri chamado Gabriel Bulian, que fez a desenhista junto com o Salomão do Reg. A compositor. vida eu amo porque tem aquela música Tapeceiro, e realmente Deus é um baita costureira, assim, da história. Porque eu participei dessa live, era tipo um Tinder gospel, eu tava querendo me casar com alguém. E falando, fulano de Lagoinha, você é de onde? Vamos lá! E aí me encontraram um amigo meu de BH, que tava na Lagoinha trabalhando lá na direção de arte, alguma coisa assim. E o Deré, um beijo, Deré, se você ouvir isso. E aí falaram, você vai casar? Eu falei, não, pô, a gente quase teve um relacionamento. A gente começou a construir um negócio meio João Kleber, que não era verdade. Inclusive, tava atrás da gente ontem. Não tá, ele tava na mesa de trás. Sério? Olha os propósitos se encontrando. Meu Deus, é muito forte isso, tá? Dá muita vontade de chegar nele. Ele vai colocar pizza na boca, né? Para. Exato. Mas pode Continua. Não, então era uma anedota, né? Era uma brincadeira, mas a galera comprou. Aham. E eu sei que nessa live eu comecei a cantar música minha, de romance, etc. O Felipe Vilela entrou e falou, caramba, curti pra caramba isso aqui. O Vilela Rapper? É, Isso. Tava na igreja dele quinta agora. sério. Incrível, eu Evanginho. amo aquele cara. Que velho. massa. Beijo, Vilela. Tamo E junto, aí, Pivete. a gente até cantou junto agora no Troféu também, ele fez o rap. O Will dispôs que ele errou, né? Depois a gente vai ter uma conversa Mano, com ele ele. contou pra gente. Pô, faltou uma malemolência do moleque. Mas foi tremendo o que o Will falou, tá tudo bem, a gente já passou. Mas enfim, voltando.
E aí, nisso, ele falou, gostei muito. Só que assim, gente, a gente trabalha com música, é promessa pra caramba. Eu vou fazer... É o Festival Promessa. Festival Promessa. Não, assim, eu tinha uma particular, entendeu? Quando me convidava, eu não vou pra Promessa. Já tive muita brincadeira. Mas, assim, muito louco. E eu falei, ok. Ele falou, vou te chamar, a gente vai gravar. Eu fiquei, tá, ok. Só que nisso, ele realmente trocou uma ideia com o Alex. E falou, encontrei a pessoa que você precisa pro seu Que projeto. você procura, né? Que você procura. O Alex tinha comentado com ele que É, queria no uma voz projeto. feminina no projeto. E o Alex me liga e fala, olha, o meu amigo falou que encontrou a voz que eu preciso. Falou de você. Eu entrei e vi que você é da família, porque eu fui da Lagoa durante 5 anos. Aí, quando ele falou com o Flavinho, foi tipo assim, vai trazer ela de volta pra BH? Porque é isso, né? A gente cuida do bom nome, igual Provérbios já aconselha. Eu falei assim, gente, que doideira. Flavinho, né, deu ali um carimbo. Mas você tava até E que me meio... convidou. Ah, não é possível. Eu fiquei muito chocada, mas assim, eu sou zero mentira, não, isso não é. Porque eu fico chocada, mas Deus é tão ninja na minha vida que raramente eu fico, não. Eu acredito muito, assim. Não me surpreende tanto. Se ele fez, ele... Eu não sei se as coisas não me surpreendem tanto ou tudo me surpreende, né? Que eu tenho essa visão de tentar ver como criança as coisas. Então tudo ser uma grande surpresa. Mas foi muito louco, assim. A gente entrou no processo de oração para ele realmente falar, vai ser isso ou não. Que tinha umas conversas antes. Foi isso. Animal. Que demais. É isso. Da onde eu começo, gente? Você é o único isso do porque trio. eu achei, falei, eu vou contar só, tipo assim... Só um pedacinho. Foi. Pra Eu dar não consigo contar tempo, minha né? vida. Você não brifou ela. É, Você é o único que não é de berço aqui, cristão, né? Eu E sou aí? de Salvador, Bahia, nascido e criado no subúrbio Você tem ferroviário. música até no rim. E a gente, lá em Salvador, a Tá ligado. influência é música de rua, é voltar da escola batucando no fundo do ônibus, né, do buzu, a gente chama de buzu. Buzu. E esse batuque, essa música, eu gostava Qualquer de ouvir assembleia rock. de bairro tem alguém fazendo um groove monstruoso. E com os meus amigos de infância ali sinistro, jogando sinistro. bola, depois decidiram fazer uma banda de swingueira, tinha uma banda de rock, todo esse processo. Aham. E comecei tocando guitarra, né, através de amigos da escola. E logo comecei profissionalmente com 14 para 15 anos. Nossa, novo. É. E logo em seguida já fui morar só. Eu E morava um fazia pouco o quê distante. nesses projetos aí? Eu tocava guitarra. Fazia na noite? Banda, isso, exatamente. Toquei em algumas bandas, né? Pissirico, né, o Fantasmão, Ivete. quando o Thierry Coisa... cantava. Né? A gente tem uma história na Bahia com Pô, você tocou música. com uma galera da fama, pô. Ah, ninguém era famoso assim, então, né? Quando eu Tá toquei... vendo? Te devem algo. Não, não, Se você fez a parada acontecer. Não, mas a gente viveu assim, Legal. vivi 10 Uma experiência anos, do caramba, 15 né? anos da minha vida inserido nesse cenário da música Aham. baiana. Depois, como guitarrista, me tornei cantor, assim, por imposição dos amigos. Sério? E a gente começou a viajar com uma banda, eu cantava. E num dia, num processo de carnaval, né, passamos por esse Aham. por esse processo agora. Na última agenda de carnaval, uma multidão, uma praça pública, uma criança me entrega um bilhete, eu cantando. No bilhete tinha escrito: Deus manda te dizer que você vai cantar para ele. Tá Caramba, brincando, velho. cara? Foi assim, mano. Aí eu falei que eu saí de casa. Nesse processo que eu saí de casa para morar só, para viver a minha experiência do meu jeito, a minha mãe teve um encontro com Jesus e ela orava por mim enquanto eu estava na estrada. Foram muitos Essa oração de livramentos. mãe, meu bebê. É oração de mãe, oração da Esqueça tia, tudo, tá? oração da Esquece. avó. Você tocando no carnaval já ficou em choque. Esse dia me marcou muito, porque depois desse dia a minha consciência começou a me apontar algumas coisas de tratamento e de processo com o Espírito Aham. Santo. E eu passei por esse processo, né? Convencido literalmente Comecei a pelo congregar e Realmente. assim abrir mão de tudo. Eu tinha ainda um contrato com a banda, tinha uma multa de $500 mil. Deus, Espírito. Caraca. ele foi misericordioso, assim, né? Tocou no coração dos empresários. Tô devendo até hoje. eles, Inclusive, eu também não saí do Hub por Ele- causa disso. Do processo. eles me liberaram e para fazer a obra de Deus, eu encontrei a paz ali. Cara, é muito Jesus, porque na maioria não tá nem aí, né? Eu encontrei uma paz sem preço, sem explicação. Aham. Eu falei, eu não quero mais nada. Animal. Eu quero só isso. Então, eu ia para os cultos, eu conto, né, para os meninos. Faz quanto tempo que você Tem 8 tá em anos. Jesus? Vai 8 fazer anos? 8 anos. 8 anos, Foi aí 2015. nessa parada de entrar na banda, como foi? Aí, logo em seguida, surgiram algumas canções, eu pensei em gravar, saí num passo de fé de Salvador, vim para São Paulo só com a passagem de ida. Caraca. Passei um ano morando aqui, alguns amigos me ajudaram, gravei um álbum. Esse álbum, de uma forma também sem explicação,
lógica. Eu assinei um contrato com a MK, a gravadora. Nós lançamos o álbum. E depois disso, eu fiz uma oração e falei, Deus, e aí? Qual é o próximo passo? É um próximo álbum? É um EP? É um single? O que é? E na semana seguinte, eu recebi a ligação do Alex. Eu já tinha um contato dele, porque eu sempre acompanhei a banda de perto, pois quem me ajudou nesse processo quando eu cheguei em São Paulo foi o Jean Michel, baterista, ele que produziu meu disco, é um amigo da Bahia. E ele estava em Salvador, o Alex, eu encontrei ele me fez o convite, explicou todo o contexto, falou, vou te chamar. Fica quieto. Eu estava num processo pré-casamento, era um mês antes do meu casamento, 2 meses, se eu não me engano. E o tempo passou, ele sumiu e eu fiquei quieto. Mas você já tinha uma estabilidade em São Paulo? Eu estava em Salvador novamente. Você tinha Eu morei voltado. 1 ano aqui em São Paulo. Voltei para tudo. Salvador porque ficou pesado esse custo. Nesse período que eu passei 1 ano em Só São quem Paulo, já eu morou em conheci São a Joyce, Paulo. que é minha esposa. Veio só pra resgatar No final ela, de só. tudo, assim, eu ganhei esse presente. E eu ficava nessa ponte aérea. Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro por conta da MK. Ficava nessa ponte aérea, né? E depois disso, era um pedido. Como eu já ia casar, já vinha morar em São Paulo, fiquei só no aguardo. Passaram-se 6 meses, o Alex me ligou de novo. E aí, bicho? Pô, gostei, você ficou calado. Vai rolar o negócio mesmo, tá afim e tal. Eu falei, vamos nessa. E aí ele, vou te ligar mais tarde de vídeo para conhecer os outros integrantes. E foi assim, que a gente se conheceu. O Preto no Branco ele ficou parado por muito tempo? Ou não? Preto no Branco nunca parou, né? Nunca parou. O Preto parou. no Branco tem muita coisa que caminha durante muito tempo, que transcende os anos. Véio. Então, por exemplo, muita gente escuta ainda, ou só escuta, o primeiro álbum do Preto no Branco. De tão É muito forte perpétuo esse, que é esse repertório, é né? muito que forte. a marca trouxe, que a banda trouxe. E aí gravou-se o Preto no Branco 3, que já era só com o Clóvis. Na formação Clóvis e o Jean Michel. Isso, exatamente. E aí, depois porque assim, todo o álbum do Preto no Branco teve uma alteração na formação. Todos O Preto os no álbuns, Branco 1, do Preto no Branco 1 pro 2, Já teve saiu alteração o Juninho, na formação, saiu e o Juninho Eli, Black, né? Que já no 1 ele já ia fazer parte, e acabou aí não já fazendo por acabou conta da seguindo gravadora. carreira solo. Aí no 2 já era... do 2 pro 3 já saiu Wesley. E aí Ficou só do o 3 para a nova temporada foi quando saiu o Clóvis e o Jean, entrou a gente. Então, quando gravou o 3... O Jean ainda ficou, ainda até tá chorando por Até quê, tá né? chorando porque é nosso. Então, quando gravou o Preto no Branco 3, até que a gente entrasse, ainda teve música de lançamento. Tá com chorando porque o não Clóvis foi rec Pinho. de vocês, então. É, Foi de nossa, vocês, é né? nosso. Ah, tá. Tá, e aí... Rapaz, eu qual cantei essa que é- música na pandemia. Qual que é Minha mãe quase foi embora. a grande... Essa música tem uma mensagem linda. Eu não sei se eu posso falar peso ou responsabilidade de assumir o manto, sei lá, de uma banda Total. que já tem muito sucesso. Total. Só- E as só- comparações. Isso Pô, deixa você eu pega falar. Clóvis, Wesley. Como que é isso? Pode falar. Vai, comparação que pode deve falar. ser a pior coisa, né? Jockey. Pô, Não briga, gente. Pode ir. Eu ia falar que as Não, eu não ia indicações, falar né? nada. Quer dizer... Que foi o Vilela que indicou a FAD, o Abel, produtor, indicou o Silas, que ele produziu o Preto no Branco 3, e foi o Clóvis que me indicou na saída dele. Né? Então a gente sempre teve essa relação, e eu já os 3 já acompanhavam a banda de alguma forma, e a gente entendia que essa responsabilidade pelo tamanho e pela missão, né? Você chega num grupo que ele estava passando por uma fase, né, vivendo algumas polêmicas, e a gente assim já teve de cara a nossa conversa de falar assim, vamos jogar aberto um com o outro. Sim. E vamos preservar o grupo. deu uma resetada e bora. A partir de Exatamente. agora Mas a gente... esse reset, ele é muito fácil assim na fala, né? Na Com prática, certeza. Processual, ele trouxe processual. bastante Até porque bagagem pra gente. ligam a Somos imagem diferentes. de vocês até hoje, né? Isso. Foi o que a gente estava comentando antes. Eu fiz a caixinha de pergunta. Muita pergunta está ligada ainda a formações antigas. Sim. E, às vezes, tipo, ok, todo mundo sabe o que aconteceu, não precisa ficar falando. Mas muita pergunta, até acusação, de posição política. Eu vou dar uma lição aqui. Fecha pra mim, Telinho. Caramba. Meu amigo. Agora eu quero ver, vai. Estuda antes de falar alguma coisa. Nossa, de falou mandar igual- uma pergunta. Você falou igual a esquerda, vai estudar. Não, calma aí. Vai estudar. Não, dá uma lida, vê quem tá hoje. Gente.
Não, né? de verdade, Não sai tacando pergunta, não sai atacando, Sabe o que não. mais me preocupa, assim, dentro disso? Que às vezes a gente mais afunda que ajuda, né? Porque, assim, não somos nós. Obviamente que reverbera. Sim, Pô, a gente tá lidando com as reverberações disso. sim, com certeza. Só que é como você disse, são acusações, e são dedos na Sim. cara, etc. E eu lembro do versículo que a única coisa que a gente deve usar aos outros é o amor. E eu fico... Onde? Ah, mas tal fulano tá com problema. E aí vai atacar aquele problema. Gente, cadê o acolhimento para que você converse, você caminhe? Porque é isso, igual ele falou, né? Foi meu processo. Exatamente. Óbvio que a salvação em Jesus Cristo é esse aceitar, é instantâneo. Jesus escreveu meu nome no livro da vida. Só que a salvação, ela é processual, né? Então... Existe uma manutenção. Existe. Pô, eu não sou quem eu sou 5 anos... Eu era 5 anos atrás. E graças a Deus, eu espero mais pra frente olhar. Então, assim, que a gente não desista um dos outros, né? Porque às vezes eu escuto falando, não, porque vocês... E se Não, fosse? e nem Tipo, pelo fato de se colocar numa posição, porque a gente respeita, e a gente está aqui Sim, hoje porque alguém capinou esse Exatamente. terreno E pra a gente gente chegar. honra a história. Mas é isso, eu acho que essa responsabilidade toda que a gente assumiu quando a gente aceita participar desse propósito, que é o Preto no Branco, também tinha muito disso, não era aceitar apenas os números, não era aceitar apenas a fama, porque existia, boa, é ia ruim elementar. atrás. Com certeza. Mas a gente sabia que Deus... É assim, eu não acredito, de verdade, eu não acredito que Deus vai se prestar, eu estou usando um termo muito popular, mas Deus vai se prestar a falar com qualquer um de nós, tão pecadores como somos, embora tenhamos livre acesso através da graça, da morte de Jesus na cruz, mas, ainda assim, Deus continua sendo soberano e está sobre um sublime trono. Se Deus se manifesta a falar ao seu coração através do Espírito Santo, o propósito que ele tem nisso é muito grande. Deus não vai te fazer uma promessa simplesmente a bel prazer de te agradar ou te colocar no lugar que você espera estar. É porque, de fato, ele escreveu algo para você Até porque através disso. desagradar a nossa vontade é a especialidade dele. Porque quem prevalece, o que prevalece é a vontade Sim, dele. até porque a nossa vontade está ligada ao nosso coração e a Bíblia diz que o coração do coração homem é enganoso. enganoso. Sim. Então, assim, de verdade, há tanto engano no coração do homem que com certeza a gente veio conversando isso hoje. Com certeza no nosso coração, quando a gente foi convidado para entrar, a cabeça estava em outro lugar. Mas Deus é quem sabia o que a gente ia enfrentar, por quê e para quê. Então, quando eu percebo toda essa confusão em relação a quem era e quem é agora, mesmo depois de 3 anos, eu ainda vejo o trabalhar de Deus no meio Com disso. certeza. Porque ainda assim é importante que nós estejamos aqui para desmistificar coisas que as pessoas criaram sem sequer conhecer as pessoas de perto. Sim. Então, glória a Deus que somos nós e que nós estamos prontos para isso. E glória a Deus que a gente aguentou as pedradas durante esses 3 anos. nisso Jesus mas a trabalha gente o coração também de cada colheu um muita coisa também. boa, sabe? E assim, uma coisa que eu amo muito nesse processo de transição, que você estava perguntando como foi, a gente se conheceu para gravar uma música. Quando você escuta a primeira música, é um Frankensteinzinho, né? Assim, são várias partes, cada um fez uma parte, a Nick Medeiros também fez uma parte, aí a melodia era de uma coisa, porque precisava Meio que lançar. roteirizado, né? Precisava lançar. Façam isso aqui. E aí existia uma autocobrança de todos nós, mas eu não sou parecido com os antigos Sim, integrantes. sim. A minha musicalidade não é essa, mas eu preciso parecer, eu preciso pertencer a e esse o estilo. guia do público também teve a mesma coisa. Total. Porque mas que assim, acontece? Não deu vem tempo. disso. Uma coisa, por exemplo, essa nova temporada, se você mandar a gente cantar qualquer coisa agora aqui, você vai sentir Inclusive, que vocês nem trouxeram o representa a violão, gente. né? É. Vocês não trouxeram o violão? Tá ligado? Sério? Ah, sim. Ih, essa Legal. revolta. Estão perdoados. Você vai sentir que representa a gente. É. A primeira canção foi tão rápida, foi tão emergente, que era uma coisa assim, ó, vocês vão gravar essa canção, agora resolvam aí. Não, foi assim. E foi assim no estúdio. Não, e tinha uma live pro Preto no Branco Nossa, fazer. verdade. Era live para a formação, o Clóvis fazer. E tava no ápice da pandemia. Inserir vocês. Passar o E bastão, aí né? ele falou, pô, tá tudo fechado, eu não consigo chegar. E aí, na semana, falou, vai ser vocês. Todo o repertório. Direto. E já fala da música. vamos Já criar fala da vamos criar música roteiro nova. aqui, Era E já quase tinha já uma lança música pra lançar vocês. Era tipo uma live Foi de nessa despedida semana do que a gente Clóvis, tava era isso? gravando, nessa tipo semana. assim, Caraca, a gente vocês no viveram um estúdio. turbilhão Um total. turbilhão de coisas. Não teve Musical. conhecimento. E aí a gente teve Sentimental, decorar a espiritual. letra, Esse tipo assim, entrosamento. montar É. banda. Foi uma correria, nunca tinha cantado junto. A banda em si também foi montada na semana? A gente acabou, os músicos já eram, né? Os músicos já estavam tocando naquela formação. Mas Aí- tinha que ter um entrosamento com vocês. Né? Exato. Isso. Mas assim, enquanto banda, o nome Preto no Branco, somos
apenas nós três. Sim. Mas nós fizemos questão, assim, de algumas pessoas a gente fala assim, poxa, isso faz tão parte disso, fica com a gente, vamos junto. É musicalidade, mas é aí bom houve trazer também quem tem a ver. Teve uma E necessidade construir da algo novo. equipe Exato. entender que eram novas pessoas, não criando da mesma forma. A equipe De uma maneira geral. De maneira Tanto geral. produção Backstage quanto banda, todo. o backstage Porque era um do Preto no show, era Branco. uma entrega, mudou a entrega. tem produtor, tem Mudou o papo. road, Mudou o papo. tem... É outro Exato. contexto por trás de cada um. Sim, é outra Então, personalidade. Exato. Até a E gente somos falar. muito diferentes. um do Muito, outro. muito. É, percebemos. Até a gente se Saíram no abraçar. tapa antes de começar E falar aqui. assim. Jamais. Mentira. Até a gente se abraçar e falar assim, nossa, que coisa bonita que Deus fez. Aham. Demorou. Demorou, Porque demorou. existia uma cobrança do povo. E gerou atrito Tudo. entre vocês no começo? É o achismo, né? Tipo assim, não, eu acho que isso é legal, eu acho que isso é legal. A gente sempre, tipo assim, vamos Teve conversar? atrito com essa parada? Eu acho que o atrito veio atrito de interesses em relação musical. Tá. Veio em relação música e entrega, houve atrito. Mas não é um atrito pessoal. Era um atrito para aquilo. Pra Por exemplo, chegar num denominador. Eu Porque- quero, eu não quero. É, porque isso é legal, assim, isso não é Não legal, existe isso não é mudar, legal. não dá pra ser é uma dessa plataforma, forma. era uma plataforma importante para os três, não apenas como grupo, mas de maneira individual também. Que é o que eu disse, cada um tem seu contexto. Então, para a gente era importante usar também aquele momento para a gente manifestar coisas que a gente já tinha feito, Carrega, já tinha- né? Do que a gente carrega de carrega, verdade. da nossa cultura, enfim. Então, até a gente entender, tipo assim, qual é o momento de respeitar quando a minha cultura, a minha vontade para e entra do Luan, quando a dele para, entra a da Fad, quando a da Fad para e entra a do povo. A Entender gente o que precisou de um funciona, tempo. né? Cada lugar foi um Sim. processo. O estilo de vocês antes do Preto no Branco, o individual, soava como o quê? Você veio do CTMDT, certo? Então você pegou Eu muito... tinha cabelo. Você- o Medina também. Brincadeira, Não, eu já entrei. Agora eu tenho. Agora tem, né? Então você pegou uma coisa muito vertical, né? Você veio de uma parada bastante vertical. Então, é muito... Apesar de ter abertura para a sua musicalidade pessoal. É. Mas estou falando de ministração. É muito vertical, a sua é muito mais vertical. A minha é muito Você vertical. tem essa veia. Tem essa também. veia. Então, eu descobri que eu amava música brasileira muito tarde. Eu estava fazendo aula de canto, eu não sei se já contei isso pra vocês, para entrar no CTM, porque eu achei que seria, né, aquele High School Musical e tal. Tem o processo What seletivo. time's it? Começou. E aí... Real. Entra E ele com uma falou pra bola. fazer um vocalize. Ana Paula fazendo uma cesta. Troy Bolton do Já nada. aconteceu, já aconteceu. Mas... Eu chamo flash mob. Ai, que E maravilha. aí- 3 pontos, ah. Eu sempre, eu amo ministrar na igreja. Sempre foi o quê? Eu canto desde os 3 anos nesse contexto. Igreja é Lagoinha é isso também. Mas quando eu tava nesse processo, o meu professor passou pra eu cantar o vocalista que era bora andar, 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 andar. Ele, sua voz é legal pra música brasileira. E eu fiquei, caramba, eu amo cantar isso aqui. Aí eu fui pesquisar, e fui estudar, e fui entender. Com quantos Mas assim, anos? demorou 17, 18, assim. Ela cantando Whitney Houston, tá ligado? Não, eu cantava Carrie Job. Eu cantava Carrie Carrie Job. Job? Aham. Era essa a minha, tipo, isso. E aí, no CTM, eu fui descobrir minha voz em outros Virou a aspectos. chavinha pro Foi Brasil. muito, Que legal. exato. Virou lá minha chavinha pro Brasil, só que sempre foi isso. A gente estava conversando hoje sobre isso, né? Os dois mundos Caminhavam. me são maravilhosos, assim. Tanto esse congregacional dessa música bem vertical, quanto a música brasileira, do samba, do maracatu, etc. Sim. Eu amo e faço as duas coisas, assim. Então, eu estava, antes de ir pro Preto e no Branco, eu estava mais no ambiente sarau, para vocês terem noção. Apresentando minhas músicas em sarau. Aham. E tudo diverso, assim. MPBzão. MPBzão. E pra mim, o mais difícil, e vocês sabem muito bem disso, porque a minha musicalidade não era R&B. Não é, assim. Tipo, é muito difícil pra mim carregar isso. Eu ouso dizer não é. Não é, exato. Eu ouso dizer não é. E era muito difícil. No show, Mas mas precisa fazer tal absorve. coisa, precisa carregar. E não era. Tanto Então, que... mas O aí que na tá. prática você precisava fazer que era dificultoso para você? Deixar de Numa ser eu. administração. Abre mão. o que você ia Dá falar? play no alter ego. Pode falar. Eu acho, posso de repente, Pode, ajudar a responder essa pergunta? Por exemplo, Ele me conhece bastante. cantar eu em gosto disso. vozes. Ele também. Cantar em vozes. Dividindo e tal. Pra mim é tipo assim, é óbvio, é claro como a luz do dia. Você tinha dificuldade de abrir? Não, tipo, acho que não pra era- cantar, acho que mais a parada da timbragem. Isso. De muito. entender, tipo assim, O encaixe quando no for corpo fazer, da o que, voz. quem tá em que lugar, Aham. sabe? Esse São mapeamento vozes demorou um pouco diferentes, mais. sotaques Você veio de diferentes. fazer back? De fazer back. Eu vi, na verdade, do universo da música black e do coral, né? Eu também. Então. Mas Assim, não do eu coral sei- black. É eu vim- natural, Não, tipo eu vim do assim. coral erudito. A minha mãe é maestrina de coral Fiz erudita. erudito também.
Então, minha mãe é Mas maestrina. vamos abrir um André Bocelli aqui. Que Foi. Vambora. Muito de Bocelli. essas inclusive coisas vai aí, estar mano. aqui em março do ano que vem. Então, Tá bem mas barato o aí- ingresso. Mas era, tipo assim... 3. A minha mãe veio... A minha mãe era maestrina de coral erudita, meu pai era tenor, e aí eu cresci ouvindo Prisma Brasil, Arautos do Rei, Caraca, você conhece Prisma, velho? O Tom Mais ou Maior... Eu menos. não me esqueci De ti virei outra Olha o copyright! vez, Vou falar no meio pra o robô não pegar. Mas Tá? ainda- Você fica falando. Corta depois. Que demora. Aí esse momento pra gente Glória a aqui. Deus! Aleluia, pessoal! Que É isso, glória a Deus! Ah, Robozinho, Continua. não pega a gente! Isso! Deus conosco também, fala que você conhece. Obrigado, monetização do vídeo, obrigado! Mano, é o primeiro. Um abraço. O não conhece Prisma. Eu conheço Vai cair. Deus conosco ninguém. Só a galera do Wesleyana. Eu vim do Wesleyana, pô. Wesleyana. Não, eu quero te dar um abraço, depois eu te dou um abraço. Cara, não dá pra filmar a gente de pé, né? Mas a gente vai se abraçar aqui, vocês vão Gente, guardar esse dentro do momento. podcast surgiram Em duas slow. conversas diferentes. Eu tô conversando O Medina é Eu vou trocar responsável ideia pela com AdSense, vocês tá ligado? agora, foca aqui. Você começou a falar, eu comecei a falar no meio, que, mano, se o robô pegar. Cara, já era. mas é o Mano, que nosso maravilhoso. momento Cadê o precisa- violão? Cara, ninguém conhece isso. Cara, é muito... Mas o robozinho. Abrir do YouTube, voz pra gente é natural, tá ligado? O Eu sou robô muito pega dessa isso aí em vibe 5 também. segundos. Rapidinho, né? 5 segundos ele já Mas pegou, não é monetizou pra alguém. fácil, não é fácil você juntar 3 personalidades pra abrir voz e ainda encaixar Isso tudo. dá- É, entendendo? então, era muito difícil. Não é Entendendo? fácil. E outra, Sotaque, assim, mais tudo do que mais. tudo isso, né? Que nem, vou dar um exemplo. Eu sou, por mais que não pareça, eu vim de cantar música pentecostal, música black music, nem da igreja. Eu vim mais da onda da música americana, total. Né? O preto no branco encaixou como uma luva nele. É pra Não, ele. não, porque o Também, preto amigo. no branco tem muita brasilidade. então verdade. eu aprendi a cantar música Mas brasileira também com um eles. black violento. Tanto que também, pra né? mim mas existiu ele uma carregava isso. metamorfose pra mim, porque é o seguinte, verdade. eu cheguei com muita informação. Seu problema também foi abrasileirar a parada, então. No Pegar meu o caso Brasil... foi abrasileirar. Pra tua... No caso dela foi americanizar, sacou? Entendi. Então, por exemplo, quando eu cheguei, eu tive que secar o que eu fazia, até chegou um momento que eles fizeram, cara, tá perdendo, precisa daquilo também. Dá uma Aí eu equilibrada. tive que voltar pra dosar, Equilibrar. entende? Pra equilibrar. É brasilidade pro Luan não é nada, né? Exato. Bahia. Aí eu fico nesse meio, nesse equilíbrio. Mas, mano, a galera da Bahia, da música baiana, tem muita pegada do groove, do Sim, black. Tem, Do... do total. Isso, velho. É por causa Tem do balanço, isso, né? e quando eu Ele cheguei veio em São balanceado já. Paulo, a minha esposa, o meu sogro, eles têm essa veia americana, black music. Então, A minha esposa cantava na Foi banda só Kadosh aturar- com 9 anos foi de, só aturar os Nossa, dois legal. mesmo. de idade. A família dela toda, né? Que legal. Como é que é? Tá na Assembleia música de Deus envolvida Novo desde Tempo. sempre, então. Como é que ele falou? Pode Não, é que eu Não, tava a com família dele é Você sobre- tava numa conversa paralela Vamos só lá, pra não gente. pegar o robô. E ninguém te julgou. E ninguém te julgou. Eu falei que a minha esposa, ela canta, a família dela toda canta, já é dessa veia. Veio de aí coral. Isso. A família é família super tradicional, da banda né? Kadosh, Total. Atos 2. Ah, ela era da Kadosh? Ela é do Kadosh Fundador, Kids. pô. Kadosh Kids. Kadosh Kids. E eu tive esse privilégio de ter esse contato também e aprender muito na igreja. Privilegiado, Quando eu tá fui vendo? É privilegiado. Jesus é bom. É difícil falar isso de um preto, mas... Nesse caso, sim, né? Eu amei que isso veio de você, normalmente vem de mim. Vocês são caso, privilegiados. Vai. Vocês estão alfinetando os dois lados, Os né? pretos são privilegiados com vozes maravilhosas. Só com isso, brincadeira. Que branquitude, cara. Você foi péssimo. Veja, eu queria ter uma voz maravilhosa, não Você tá piorando, vamos parar. E aí, Cara, a vamos- gente só pode cantar, foi isso que ele disse. Olha que maldito! Acabou com o cara! Olha, gente, a monetização. Cancelado! Olha a monetização. Pelo amor de Deus, não é isso que ele disse. Muito bom, muito bom. Mano, Medina, cara, te E amo. aprendi cara. muita coisa na igreja. não, esses dias cancelado. que eu sou ticano, né? Daí eu falei, olhei pra ele assim, ele tava no sol, mano. Um sombreiro, um monte de negócio. 75 nas costas, pé da praia. Eu olhei assim e falei, mas quem que falou que era vantagem isso aí? Um dia tu... Não é? Esse olho claro. Eu consigo entrar. Gente, é só brincadeira, tá, apaixonado gente? em praia. Jesus. Tá Sou bom? apaixonado em praia. Eu consigo entrar no mar depois das 5 da também. tarde. A gente vai na praia com o meu cara, não dá Deus. pra entrar, brother. Pra noite. Quando ele Fica toma- eu e a esposa dele, porque a minha esposa Ela é branquela demais, também. Ela também gosta de Ah, praia. Minha esposa é entendi. branquela. A Não, esposa assim, dele é da minha cor. eu Fica tenho nós aqui, é compromisso. sol, frita, parece Amo, dois calangos. amo. Ah, Nossa, tem protetor. os vai dois de boa. morrendo. Certo. Eu tenho que ficar no Maravilhoso. guarda-sol lá esperando todo mundo abaixar Não, o sol. eu amo tanto praia que em qualquer agenda eu tenho um compromisso comigo,
de pisar na areia, assim. Ah, Então, cara, pode ela... ser- Pô, ela é mineira, não Onde tinha foi? muito contato, né? Não, ela é de Eu São sou Paulo, de São né? Mas Paulo. ela foi Eu lá pra morei pra Minas lá. e Você acostumou a não ter você praia. ficou muito tempo afastada. Não, mas Ficou é porque pensando uma dos natureza- caminhos da praia, né? Mas Esse aí Luan contato. veio pra esfregar na nossa cara. O Luan é o seguinte... mas o cara é da terra, Não, mas ele, da ele praia. esfrega, ele é chato, ele é chato. Olha Ele vai isso. pra Salvador, aí ele fica mandando vídeo. Pô, queria O vocês Nordeste aqui. Queria embaçado. nada. Queria Ele nada. mandava uns vídeos de uns lugares que eu ficava... Queria não, nada. Tem em nome super de como colocar Jesus, numa velho. Pô, mas vou falar pra Eu você. fico arrumando motivo pra ir pra minha A terra. logística aqui é embaçada de boa, né, mano? Você poder ir pra praia... No nosso caso é 1h20. A gente vai pra Minas, 40 minutos no sul de Minas. Serra da Mantiqueira. Nossa, é muito Que bom. delícia. gente. São Paulo também, pô. Tá lá do lado Eu de de verdade, tudo. eu de verdade. Eu e minha esposa olhou. Nossa, tá só, vamos pra praia. A gente já foi pra Depois praia. do almoço também. 2 da tarde, vai. Maravilhoso. Chupa o sorvete, fica um pouquinho. Você tá 6h30 vendo volta. a volta Eu que a gente sou deu aquele de um cara que assunto eu maior morei- sério? Praia. A vida inteira perto da praia. E nunca tipo, foi? Não, todo dia. Acontece. Acordar 4 da manhã. O povo da Bahia sabe aproveitar, porque a galera que mora em Ubatuba não sabe. Não Não, vai vai na na praia. Não, O mas povo tem de muita gente Ubatuba que não vai mesmo. Eu não vou à praia tomar... Eu, tipo, sento Sim. na areia, teu momento, escuto o é som o da teu água, do quintal, vento pô. Nossa. e tá Eu tudo conheci certo. Lua, porque eu pensei pra desliga Salvador. Olha que Exatamente beleza. isso. Eu nunca tinha ido. Quando eu tô aqui Eu passei muito 15 dias tempo lá. aqui em São Paulo, eu procuro um motivo, alguma coisa. E eu passei a entender. Eu provoco uma agenda. Eu fui pra lá, conheci amigo dele e tal. E aí fiz canoagem, uma parte de coisa. Nossa, ela fez um monte de coisa que eu Gente. nunca fiz na vida. Muito mais... Mas é turista, né? Turista faz isso. Vamos voltar Que onde a gente delícia. tava. Bahia. A gente tava no Me papo chama da pra igreja. praia. Tava falando da Suprema! da linguagem musical. Então eu venho dessa formação da música baiana, música de rua. Logo em seguida, na igreja Casa da Bênção, lá da Boca do Rio, meu pastor Libni, que comecei a tocar violão e voz, tipo, na igreja. Eu tocava guitarra, mas eu não conseguia tocar e cantar. Tipo um baixo, Eu né? comecei a fazer isso na igreja, né? Servindo na igreja. E logo em seguida, depois quando eu vim para São Paulo, que aí eu sou apresentado a essa escola musical, que é a Assembleia de Deus Novo Tempo. A Assembleia é uma escola violenta. É. Não tem jeito. A gente questiona, eu e o Bruno a gente conversa muito, que a gente tá lá, tal, você precisa unir, caçar em todos os lugares para juntar a banda. Juntou morada, cada um veio de um lado. Mas você vai numa assembleia lá em Pirapozinho do Norte, 3.000 pessoas na cidade, você precisa andar 6 horas. O cara parece que estava tocando com o Kirk Franklin. Mano. O cara tira timbre e dá zoom. As Vai ver duas amplo. vezes que o Kirk isso aí. veio para o Brasil, quem assinou a entrada dele foi o meu sogro, pastor José Só pra você ter Isidoro. noção. Mas que Aí tem privilegiado, tudo, né? foi muito, me Deus faz falar de foi novo. bondoso, foi bondoso. Cara, Mas é é, bom, pra você ver sim. como é. Eu assim, aprendo muito com esse, ele. esse lance da igreja escola, né? E Eu depois cresci- com eles aqui. Não, aqui a gente aprende Também. de verdade, é escola Total. pra gente. Imagino, a gente aprende imagino. muita coisa junto. É muito legal. Eu, por exemplo, vim da Assembleia de Deus. Eu vim de uma igreja pentecostal, onde eu comecei a tocar com 6 anos de idade. Aí, tipo assim, por ser uma igreja pequena, sempre tem aquela pessoa responsável pelo louvor. Então, essa pessoa era eu aos 7 anos. Então, eu tive que aprender cedo a lidar com tudo isso, que é coordenar um grupo com vozes. Eu vim pra Com Assembleia 7? Com 7. Com 7. Eu comecei Caramba, a tocar aos 6. Eu comecei com 12 a fazer louvor, acho que já achava cedo. Com 7 anos eu fazia. E aí, com 10 anos, eu vim para a Assembleia de Deus. Quando eu fui para a Assembleia de Deus aos 10 anos, 2 anos depois, não, 1 ano, 1 ano e meio depois, chega na minha igreja um menino, branquinho, baixinho, querendo cantar muito, assim, cheio de potencial. Bom demais. Aí a gente vira melhor amigo, cresce cantando junto, participando de ambientes. Aí a gente vai e conhece um outro cara que canta muito, que é maravilhoso e tal, e vai criando essa conexão. Eu estou falando de Melk Vilar. A gente cresce Você conheceu junto. o Max, você cresceu. A gente cresce junto mesmo, Fizemos de crescer com junto, ele. assim, todo final de semana, de brincar. Aquele chapa canta, hein? Beijo, Melk. Amo sua vida. Canta, e aí, gente Te boa. amamos, Melk. Canta Aí, gente boa e sabe de Bíblia e de igreja, né, mano? aí a gente cresceu junto, de verdade. Tanto que o Melk fez conservatório na John Sorgen, que era um conservatório da igreja, da Assembleia de Deus Belém. E às vezes eu furava. E ia, como a gente estava sempre junto, então algumas vezes eu assistia aulas dele que eu nem poderia assistir, mas eu estava com ele, eu ia assistir. A gente começou a cantar num coral black, que era o responsável era o Marcelo Gonçalves, que foi o ganhador agora do Altas Horas, do Troféu Promessa agora no Altas Horas, Marcelo Gonçalves. E nesse coral estávamos eu, Melk Vilar, Júlio César, que agora canta também. Júnior e Geseldo estavam com a gente ali. O baterista era o China de Castro.
Que também tem uma história lá na família. E Glauber. É Cláudio. Então, assim, a gente estava num meio que a gente jamais imaginou que seriam pessoas que lá na frente teriam tanta visibilidade para a música no Brasil. E aí hoje a gente se encontra e fica lembrando, sabe, desse momento. Denis, baixista. Sim. A gente fica lembrando, assim, desses tempos, sabe? E imaginando o quanto aquele momento na igreja, que a gente Foi era importante, menininho cantando, foi crucial, assim, pra gente. É crucial. Cara, é incrível que você vai puxar o histórico dos grandes artistas internacionais, tudo igreja, né? Sim. Tudo igreja. E é sempre nesse contexto, né? Tipo assim, sempre um conhece um que cantava com um no mesmo lugar. É muito Não, isso. é assim, eu sou muito... Isso que você está falando de igreja, eu sou de um cenário que eu debato muito sociedade, política, enfim. E aí, às vezes, a gente está com uma galera que fala, não, porque é igreja, né? Enfim, e começa a desmerecer. E eu fico... Galera que você escuta... Não, nem A é leoa, horrorizada. né? A leoa, ela se levanta. Não, mas é um diálogo mesmo. Eu fico mais... Você vem na verdade com a galera. Você admira a musicalidade de fulano, veio de lá. Você admira a oratória de ciclano, veio da base da igreja. Então, até eu gosto desse movimento, porque tem gente que mesmo... eu sofri muito por isso que eu saí. Reconhece. Eu não teria isso aqui que eu apresento para vocês, ganhando dinheiro hoje, se eu não tivesse vindo dessa base. Exato. Então, é necessário também essa conversa, porque a igreja... muita gente só sabe tocar porque foi Eu acho igreja, que a maior assim. dificuldade, Eu fui por acolhido exemplo... depois disso e aprendi muito. A maior dificuldade... O que acontece? Aprende. Quando a gente fala de músico ou artista, o ego de nós artistas em geral é um pouco mais dificultoso porque você tem uma necessidade de criar, uma necessidade de apresentar, se apresentar, e é natural isso pra gente. Então a galera, em geral, tem dificuldade de lidar com, às vezes, com o nosso egozinho no louvor e tal. E, cara, a grande verdade é que muitos dos nãos dentro da igreja, muitos, não estou falando que são todos, porque tem muita liderança que realmente não é instituída por Jesus, o cara não está em Jesus para poder... Muitos dos nãos e das limadinhas que a gente levou ou leva na igreja, levam o nosso coração para um lugar um pouco de mais obediência. Com certeza. Entendeu? Não estou falando que são todas, mas, Não. cara, quando você aprende a se submeter, não estou falando de uma submissão completa, total e cega, eu não gosto disso, mas de uma submissão ministerial, de Sim. você sentar, ouvir tua liderança. Fala, cara, por que você acha que não isso? Eu quero Eu não posso compartilhar fazer isso uma aqui. experiência que eu tive sobre submissão. Auxilia demais a gente, cara. Muito, muito. Isso mudou minha vida. Eu conto essa experiência assim. Eu contei, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, eu fiz uma reunião uma vez de equipe e contei essa história. De tanto que me mudou. Como eu comecei a cantar muito cedo, eu não lembro. Às vezes eu pergunto pra minha mãe, mas quando eu comecei a cantar? Ela falou, não sei. Quando você começou a falar, você já cantava. A música sempre esteve em você. Não teve uma época assim, nossa, começou a cantar. Não é isso. Então, como eu comecei muito cedo, e isso para mim era muito fácil, assim, eu desenvolvia de uma maneira muito óbvia para mim. Quando eu fiz 12 anos, eu comecei, aos 12 anos, eu aprendi a tocar violino, porque eu queria tocar na orquestra da igreja, porque a minha musicalidade, por mais que eu tivesse toda a bagagem erudita, era para o canto erudito. Então, eu conseguia executar como um corista, mas eu não conseguia, por exemplo, tocar para essa linha. Então, eu fui aprender a tocar violino porque eu queria ler partitura, eu queria entender esse universo. Fazia trompete. Você fez Eu trompete? fiz, mas parei e não desenvolvi. Foi violino, porque eu não consigo com instrumento de sopro. Aí beleza, comecei a tocar na orquestra. E aí o baixista foi o baterista? Foi o baterista. O baterista não quis mais tocar porque ele não podia fazer o que ele queria fazer. Tocar na orquestra. É não pautado. Dá pra mandar um gospel shops no meio da orquestra. Nota fantasma. Eu Você sei imagina, né? que eu era Em choque. o pato. Não dava. Aí, cara, eu fui tocar bateria. Ele me perguntou, falou, você topa sair do violino e tocar bateria? Eu falei, topo demais. Bateristas Fui. também, ele também. Não, eu fui tocar bateria na orquestra. Só que aí também, né? Eu fui tocar bateria na orquestra. Eu queria groovar o tempo todo. Ele, não. E isso começou a meio que me dar uma irritada. Comichão. Aí o ensaio começava às 4, eu começava tipo assim, vou chegar às 4h30, porque até passar, aquecer instrumento, não sei, vou chegar às 4h30. Aí, tipo assim, você toca todos os hinos da harpa, mano. Eu conheço a harpa quase inteira. Vou chegar às 5. que ele nem foi. Vou ficar lá aqui, esperando quem não sabe. 5h30. E começou a me dar esse negócio, tipo assim, eu sei, tá tranquilo. Eu vou chegar na hora do culto e eu vou tocar, porque eu sei. Beleza. Ele começou a puxar meu pé. Falou, cara, não é assim.
Não é porque você sabe mais que os outros que você está nesse lugar de, não, eu vou chegar no horário. Até que um belo dia, assim, não tinha outro baterista, não tinha o que fazer. Um belo dia, eu cheguei para tocar ele, deixa a baqueta ali, você não vai tocar, não. Isso nunca aconteceu comigo na vida. Era muito o contrário, era tipo assim, a hora que eu chegasse, O nãozinho vai tocar, doeu ali, né? vai cantar. Aí eu peguei e peitei ele. Tipo, 12, 13 anos de idade. Como que eu não vou tocar ele? Falou Nem assim, pelo no o sovaco maestro tinha. da orquestra sou eu, você não vai tocar. Porque você não é submisso. Você precisa aprender. Que para fazer o que você quer, você precisa aprender o que você não quer. E você não sabe cumprir horário, então você não vai tocar. Tranquilo. Aí eu calma. peguei e fiz assim, beleza, então eu quero ver quem vai tocar. 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, 6 cultos. Aí eu, maestro, ele, pois não, eu queria te pedir perdão. Ele, quê? Perdão. Perdão pelo quê? Porque eu sou um insubmisso e eu não sei cumprir horário. Ah, que bom que você reconheceu, meu filho. Fica mais uma semana para ter certeza se é porque você quer pedir perdão ou se você quer voltar a tocar. Ai. Isso mexeu comigo pra vida, assim. Eu falei, caramba, Imagino. ele me provou que ele não precisava de mim. Ele é pontual até Era hoje. eu que precisava daquilo. hoje ele chega Era no eu ensaio que precisava atrasado. aprender algo. É. A obra de Deus. E aí a gente escutava muito isso e a gente pensava que era só sobre cargo na igreja, mas não é. Não. Mas o que Deus tem para fazer não depende de você querer fazer do seu jeito. Depende de você entender e ser submisso a uma ordem de Deus, a uma liderança que Deus instituiu. E não é submissão de abaixar a cabeça e eu vou, mas é de entender o teu lugar nesse processo. Existe Teu lugar no beleza reino, em Jesus né? usar a sua porção. Sim. Mas não existe dependência da parte de Jesus com a sua porção. Ele é soberano. A igreja precisa acontecer. A Bíblia foi A obra escrita, não vai já parar. foi Se as profetizado. pedras vão clamar, se a gente não clamar, então... Uai. Entende? Não significa que não existe pluralidade, que não existe individualidade. Não é individualismo Eu acho que é aí também. que entra, talvez, né, abrir esse leque. Que eu amei que você colocou, nem toda autoridade é instituída, porque, né, é um texto bíblico, mas a gente precisa conversar bastante sobre ele para ter uma profundidade, é muito gostoso. Só que eu acho que, às vezes, óbvio que tem a questão do ego, o sangue do cordeiro. A gente já fechou isso aqui, lindo. Sim. Não estou... eu estou colocando uma vírgula só, tá? Ok. Tá tranquilo. Que é muitas autoridades dentro da igreja, pastores, não sabem lidar com artistas. Porque o artista, Concordo. ele tem não só um critério, mas um pensamento crítico que naturalmente vem dele por enxergar espontâneo. as outras É coisas. espontâneo? É espontâneo. E aí, eu fui criada com uma mãe que eu falava, mas por quê? Ela, porque eu tô falando, né? E existe isso, não respondia muito. Tanto Sim, para a sim. questão de colocar a autoridade dela, mas depois você vai chegando a uma certa idade que você não vai aceitar isso. Sim. Porque sim, Famosa é o que fala, né? adolescência, Porque não né? na resposta, porque sim na resposta. Exato. E aí entra aí num lugar que aí para de ser o ego. Uhum. É tipo, eu sou sua autoridade e é isso. E ponto. Mas é necessário que exista um diálogo. E se existe Com um certeza. questionamento, pelo amor de Deus, senta com a pessoa, abre a Bíblia e fala, ó, a gente acredita dessa forma por conta de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Uma coisa é avulsa, que é uma polêmica que para mim é boba, talvez seja gigante aqui no podcast, não sei. Mas Vou jogar aqui. vou jogar. Bomba, Então, bomba! não é. Pra mim é um negócio que assim, a galera Assusta, pergunta, eu nem gente. respondo mais, porque tem, vai discordar, tem ele é discussão que eu Não, olha eu lá. não tenho mais paciência mesmo. Mas, sei lá, tatuagem. Ah, meu Deus. É. Não, e É que algumas pra- pessoas ouvissem realmente. Aí não tá uma sabem, meu discussão Deus. que a gente nem. Pra gente é Não, natural. Exato. Não, eu nem entro. Mas só pra entender. É muito natural pra Eu mim, é tinha pecado. essa questão pro Brincadeira. meu pai. Brincadeira. Não tem nem Eu tinha faz essa nem questão, meu pai sentido. falava. O teu pai tinha questionamento sobre. Meu pai, ele não gosta de tatuagem. Dois. entendi. Mas por muitos anos ele Todos falava que que era pai pecado. gosta de tatuagem. Entendi. Não, né? Entendi E a aí- posição. Isso, exato. Guarda isso E que aí, eu vou quando eu falar. sentei com meu pai e com minha mãe falava assim, é coisa de cadeiro. Dentro do contexto dela, na rua da Mauá, no Jardim Miranda, a galera que tinha tatuagem tinha vindo da prisão. Ok, no contexto Cultural, dela. dentro daquele contexto. Na minha geração, as coisas tinham sido diferentes. Eu, no pensamento artístico e etc., comecei a questionar isso. Eu fui ler a Bíblia, eu fui conversar com meu pai, porque desde pequeno, lá em casa, quando eu tinha questionamento, e muito obrigada, um cara criticou uma vez meu pai, uma das ovelhas, né, que falam, e falou assim, o seu problema é que você fez seus filhos pensar. Isso. Porque eu tinha Problemão, uma hein? dúvida, e meu pai colocava as Bíblias na mesa, vários comentários diferentes, lia e ele não falava, é isso. Ele falava, e aí, o que você achou?
que você Pô, pensa? legal. E a gente construía teologia. Eu construía isso. Era muito gostoso. Não era doutrinatório. Era, vamos crescer com Jesus aqui, sabe? E aí eu entendi, meu pai entendeu que tatuagem não era pecado. A gente entendeu o versículo, blá, blá, blá. Era mais uma questão de ali. gosto dele. Uma questão de gosto, uma questão de tempo, uma questão de cultura. Assim, várias questões ali. Falou, não gosto. Quando eu fui fazer, eu estava na igreja do meu pai. Na época. É engraçado o episódio. Não, eu estava na igreja. Aí eu saí da igreja dele e fui para Hilson, que já era uma igreja que dava. Não saí porque eu queria fazer tatuagem, Sim. não era isso. Mas o que eu entendia? Se eu estou dentro dessa configuração, eu não vou fazer. Porque eu me submeti Com certeza. à igreja. Sabedoria. E essa igreja, eu não gosto que me diga que pecar é uma coisa que não é. Mas eu gosto da explicação. Nós não fazemos Mas você por tá na isso. casa de fulano, você vai Isso. respeitar a regra Nós do não cara. fazemos por isso. Aí o que eu faço? Eu respeito, eu entendo. E Muito aí existe essa questão. Saí, fui fazer. A gente ganhou o patrocínio de tatuagem, né, quando a gente entrou na banda. Sentei com Patrocínio! meu. Eu nunca- Manda um salve. Sentei- Mano, o Peik precisava muito disso. Beijo. Não, eu quero O falar Fê. melhor. Eu quero falar melhor. Nós não O ganhamos Batera apenas do uma Morada parceria precisava de muito. de tatuagem. Nós ganhamos uma parceria de tatuagem cristã. Era gospel o Que era estudo. gospel, Tatua isso. salmos. Era um estudo. Nós tem acho que uns 2 tatuadores na igreja. Já logo é meti uma isso. caveira. Ele só faz, ele faz leão, cruz e Bate Pior que ele é especialista em leão. Leão de novo, não. Leão, E aí, vai Eu fazer tenho o uma quê? baita crítica Leão a não, né? Não Ele parece falou com o pra leão do gente. meu lado, mas enfim. Porque, assim, Deus é um baita criador, espetacular, criativo e tudo é leão. Vamos evoluir. Mas enfim, voltando. E aí... Jaguatirica. É... é novo. Veio até a pepa, né, velho? Isso aí, então, o que acontece? A minha igreja que eu estava já não achava que era pecado. Você Na tava em minha outro casa, contexto. tinha 2 pais que não gostavam e eu estava na casa deles. É. O que eu fiz? Eu ainda tenho uma coisa aqui para passar. Porque não é porque eu sou maior de 18 que eu vou fazer. Eu tô na casa dos meus pais, eu quero estar em paz. Pô, legal. Sentei, pedi a benção deles, minha mãe me abençoou, falei, você não pode falar nada a respeito. Cheguei com tatuagem, Já me ela ficou abençoou, uma né? semana sem Sem falar comigo. Não Tá pode bom. falar nada mesmo. Nada. Meti 6 de uma vez. 6 Ô, tatuagens em um. 6! Já estava aguardando 26 anos pra fazer. 25 não tinha na época. No não dia eu lembro. não. Eu falei, não sei se eu quero. Nem Fiquei queria. vendo, E é isso que é assistindo gostoso. eles, eu falei, não sei. Então, assim, 2 coisas nessa conversa. As pessoas precisam aprender, as autoridades, os líderes. Eu fui líder de jovens por uma vida. Eu ainda discipulo pessoas. Sem chamado pastoral na vida. Não é questão Sim. de título, é questão de essência. Você tem, você Sim. reproduz. Que é isso, assim, se você tem um artista na sua igreja, ele vai ser mais questionador. E ele não vai querer, ele vai ficar aqui, ó. Eu falo isso Sobre enquanto filho. Eu Então, sou... Sobre a diferencia primeira o parada ego, que você diferencia falou, né? eu lembro quando o Brunão entrou na Poema, ele assumiu o louvor e sentou todo mundo para conversar sobre o louvor em si. E tinha uma conversa entre ele, a liderança, o Lê. O que acontece? A gente veio de um contexto na igreja que a gente falava muito sobre a morte da carne, do velho Adão. Só que quando você fala de morte, se você não tomar cuidado para atacar o ego, você mata o artista. Total. Entendeu? Uau. Então, isso estava se tornando uma realidade no nosso meio. Aí veio o Brunão, que trouxe uma outra porção fora da Poema, que a Poema é um Frankenstein, né? Uma junção de tem a sua veia, mas é muita gente de muita igreja, então Certo. e trouxe essa porção e entrou nesse equilíbrio com o Lê. E o Lê sempre foi um cara equilibrado nessas paradas, né? Mas existem períodos e períodos em cada igreja. E, cara, detectou essa parada e entendeu, cara. A gente vem tanto em morte do ego. Quando você fala em ego, é algo global. Não estamos falando de músico, não estamos falando de médico, não, estamos falando de ser humano. Que você, nessa foice para tentar arrancar o ego, você pode pegar no artista e limar o artístico da parada. E aí, eu preciso deixar claro que as pessoas talvez façam uma má interpretação. Ah, mas não existe artista na igreja. Primeiro, existe. Segundo, esse artista favorece a imagem da instituição igreja, tá? Com Por quê? certeza. Porque quando a gente fala de artista, eu não estou falando de cantor, eu estou falando de artista. O músico artista, o designer artista. O preletor artista. O escritor escritor. artista, o marqueteiro, o publicitário. Ele favorece a imagem da instituição. Então, se a igreja sabe trabalhar isso, Com isso certeza. também é usado para a glória de Deus na instituição. Com certeza. Então, assim, absoluta. autoridades, estudem para responder porquês. É muito bom isso, mas eu acho que isso tem a igreja como um todo tem expandido a mente. A gente viveu um êxodo muito grande nas igrejas. Houve um crescimento gigantesco do movimento evangélico no país,
Só que com essa entrada de... E entrou muito artista, muita gente de várias excesso, né? tribos, enfim. Nesse êxodo, questionamentos entraram, muitos não souberam responder esses questionamentos. E aí a gente está vendo o quê? Um êxodo para fora das igrejas. Muita gente desviando. Cansada. Por quê? Infelizmente. Um cansaço. Cara, de verdade... E agora ainda tem um novo termo, né? Não, e às Fora vezes- do desviado, que é aquele que desiste da fé, é o desengrejado. Que ele é cristão, tem a sua própria teologia... Mas isso é perigoso. Mas eu acho que a gente está caminhando. Existe o desequilíbrio do paternalismo, que não é paternidade na igreja, das autoridades. Isso é um desequilíbrio gigante que machuca, que fere a ovelha, que não senta para falar, mano, não é só porque não. É porque Jesus falou tal coisa e tal coisa, porque a palavra fala tal coisa e tal coisa. E agora você vai para o teu quarto, ora e fala para o Espírito Santo te convencer. Eu tive esse Vai. problema, porque eu venho de uma instituição completamente porque não exista. Porque não existe. Porque não existe. Porque não exista. Tudo era porque não. Tudo era porque não. Vou dar um exemplo. Para eu tocar na igreja, eu consegui tocar. Isso 6 anos de idade. A minha esposa me alopra até hoje. Todas as minhas fotos de criança, eu estou de terno e gravata. Nossa. Porque era proibido tocar sem gravata na igreja. Proibido. Era assim, doutrina da igreja. Quer cantar, quer tocar? Põe uma gravata. Logo, Ah, não mas era eu dogma, tenho era 6 anos de Regata, idade. Já aconteceu de eu colocar a camiseta polo, aí Com tipo gravata. assim, vou ter que colocar uma gravata que eu vou ter que tocar hoje. Entendi. Então, eu cresci nesse contexto. E ninguém nunca me explicou nada. Eu tô usando um exemplo muito, muito pequeno, claro. De uma coisa Sim, muito sim, maior. sim. Não abomina esse período. Eu cresci espiritualmente. É uma igreja onde milagres aconteciam de uma maneira onde Com eu nunca certeza. vi em momento nenhum, igreja nenhuma. É uma Igreja igreja do que me Senhor trouxe também, a sede irmãos pelo batismo também. com o Espírito Santo. Foi É. nessa igreja. Mas existia esse excesso do não. E dentro da minha casa também. Minha mãe e meu pai vieram também do não. Até que é isso. Eles aprenderam e entenderam que dentro de casa tinha um artista. E tudo eu questionava. Tudo. Até que eu comecei a ter paixão por Cristo. Porque uma coisa é Exato. quando você é pequeno, você vai desenvolvendo a paixão pela igreja, pelo Exato. estar lá, e depois você vai desenvolvendo a paixão por Cristo. E ao desenvolver a paixão por Cristo, eu comecei a perguntar para meu pai coisas como, não, entendi. Mas se eu encontro Jesus hoje, ele vai me condenar por isso? Aí forçava a resposta do, peraí, não, então vamos pesquisar se ele vai me... Existe uma diferença muito grande entre sã doutrina e uso e costume. O Exato. dogma de cada A igreja. sã doutrina, Paulo fala, porque alguns comem e os fazem para Cristo, outros não comem e o fazem para Cristo. Alguns guardam dias, outros não guardam dias. Sim. E os fazem para Cristo. Mas no que é básico para a salvação, em tudo concordai. Então, Uau. cara, a gente consegue... E, cara, de verdade, até a galera, os nossos irmãos do terno e gravata, tem entendido isso. Com certeza. Mas muitos, cara, a gente usa que estamos felizes. Glória a Deus. É Não isso. fala você vai pro inferno ou não. Porque também Eles, criou outro cara, lado, né? Esse isso é o é problema. lindo. Todo É muito extremismo louco é ruim. isso. Todo É extremismo costume. é ruim. Todo Porque fundamentalismo criou-se, é ruim. tipo assim, não pode. Quando a igreja começou a entender que podia, aí os que podiam ficavam. Mas também esses que não usam. Mas também esses que não fazem. A gente entrou nesse Agora- período, o Lê parou todo mundo, falou, galera, deixa eu informar um negócio pra vocês. Estamos virando religioso de abarreta. É isso. Eu chamo de reféns da liberdade. É. Você é livre, mas você é refém disso. Você se sente tão livre, que qualquer um que não é livre como você Você quer condena. julgar. Você condena. Você virou E mais religioso do do que outro isso, lado. Religioso do lado contrário, É cara. porque a gente gosta de revolucionário. regra, né? A pergunta que a gente mais escuta na igreja é: mas eu posso isso? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? É maior. o seu coração, Assim, amado, tudo é lícito, nem tudo convém. Na sua espiritualidade, entra no seu quarto, fecha sua porta, ora, fala com Jesus. O que a palavra fala? Jesus O que a vai falar Bíblia assim, fala? Tá tranquilo aí pra você. A Bíblia é o nosso manual. Porque tem ali, né, os 10 mandamentos, o absoluto, blá, blá, blá. Mas e aí pra você? Aí você vai ver sua cultura, vai ver sua igreja, vai ver sua... tudo aqui. Por quê? Porque eu quero, né, viver numa paz Mas, aqui. cara, isso é falta E de é. conhecer a Escritura. Mas não é só isso. Errais por Sabe não por conhecer. quê? Óbvio que o povo perece por falta de conhecimento, mas a gente precisa pensar que muita gente... Existem autoridades, e são muitas, eu já andei por muita igreja, você também, você ministra, que se colocam como sacerdotes, que você só alcança Deus se você passar por Ele. É muito interessante, de várias questões, Sim. que os membros te vejam como essa figura
não é o sacerdócio de todos os santos. De vez em quando é essa figura que te liga a Deus. Só se meu pastor falar, eu vou fazer. Uma coisa que eu aprendi no aconselhamento pastoral é que eu não falava nada. Eu conversava com a pessoa, porque assim, né? Senão, foi fulano que mandou eu fazer. Você nunca faz isso, você nunca dá. Olha, tem esse caminho, esse caminho. Você apresenta a pessoa, conversa com Jesus e toma a decisão. Então, essa autoridade, que ela é quase a quarta pessoa da Trindade, precisa ser quebrada. Tem. Porque igrejas que colocam... Síndrome de Moisés, suba por nós. Exato. Então, assim, quando você joga a responsabilidade para a pessoa, a sua espiritualidade, o seu porquê, o seu o que é pecado ou não, tá com você, amado, porque a gente vai entender a pluralidade da igreja, eu vou ficar muito feliz com a galera do terninho, e eu vou ficar muito feliz com qualquer manifestação. A barreta. Eu entendo. E eu vou passar a ver o quê? Black. Eu vou ficar olhando assim, carrega essa você tem tatuagem, você tem piercing? Não. Eu vou ficar, quais são os seus frutos? Fazer música para todo mundo. Exato. Nossa, Exato. Assim, se a gente passasse a observar o fruto das pessoas, mas ele é desse jeito, ela usa tal coisa. Mas você percebeu a galera que anda em volta dela? Todo mundo parece tanto com Jesus, meu. Mas o que o Luan trouxe também é muito bom. gostoso, Aí sabe? volto a falar sobre a banda, sobre o nosso propósito na banda, com essa fala do Luan. Que eu falei que o preto no branco, ele comunica com todo mundo. É verdade. Com certeza. Principalmente essa nova temporada. A gente se assusta, assim, quando termina as apresentações, as pessoas, nossa, vocês fazem um som pra terceira idade, para as crianças, Legal. para quem pra galera do terno, pra galera da barreta. Isso é muito legal. Deixa eu perguntar, vocês estão falando várias vezes terceira temporada. Ela tem um fim programado? Não. Programado, não. Porque vocês estão falando, parece que vai Não, mudar essa na temporada, quarta. assim, nova porque temporada. foi nomeado na nossa Isso. entrada uma nova temporada. Que sim. dá uma impressão que Como vai ter um a marco quarta e mesmo. vocês não vão estar. Talvez Talvez. a gente não tivesse um sabe. pensamento com relação a isso, mas o próprio Eu Deus... entendo como um ciclo, né? Não tô... Eu quero aproveitar esse momento para dizer que a gente está saindo. Não é isso. Mas eu entendo como um ciclo. Aproveitar. Eu sei, de fato. Nenhuma banda é para sempre. Eu aprendi isso com um amigo muito querido, José Ramos. Nós tínhamos uma banda na igreja há um tempo e ele falava assim, cara, eu vou sair. Eu ficava, não faz isso não, ele. Não estou falando de hoje. Eu estou falando que eu vou sair. Um dia. Eu vou sair. Uma hora vai chegar meu tempo, eu vou sair. Então eu entendo que esse ciclo, uma hora vai findar. Aproveitar até para anunciar um novo ciclo, né? Lançamos agora. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente... Eu tenho uma Isso pergunta aí. que eu acho que vai caber certinho antes da gente falar do É trabalho isso aí. novo, então. Ninguém explica Deus. Eu ouvi essa informação, vocês me confirmam se está certo, que é a música cristã mais ouvida do mundo. É no isso? YouTube. É isso. Do YouTube no mundo. No mundo. Hilson, Gospel. pode pôr qualquer um lá que qualquer um. ninguém explica Mais de Deus. 700 milhões de visualizações. Quase 800 já, né? Porque Quase você tem que- 800 não milhões. não é por apenas dia. sobre a gravação do Preto no Branco. É tipo assim, você tem que considerar muita coisa O sobre essa música. Brasil, o gospel. Exatamente. Inclusive, eu sou DJ e no meu set eu toco Não a pode primeira faltar. música que eu toco é ela, a segunda é Ninguém Explica o remix do Quento. que Sim. Ninguém Explica Deus. É a segunda que eu toco, porque se tem alguém no lugar que não é cristão, essa música ele vai conhecer. Comunica. Então eu trago o cara. É a minha segunda música do set, porque todo mundo conhece. Sim. Mas qual que é a minha pergunta? Qual que é... Isso não assusta na hora de escrever, ou na hora de produzir, ou na hora de, cara, eu tenho... Ninguém Explica Deus é da minha banda. Eu preciso fazer outra, ou alguma coisa desse tipo. A gente foi presenteado com Tá Chorando Por Quê, que comunica tão quanto. Exatamente. Tá chorando por Né? quê? Que Foi a os música Menotes do gravaram Os menores gravaram? e tanta gente gravou. Os Menotes gravaram, Paulo Neto gravou, Tom Carf gravou, Amanda Todo Vanessa mundo gravou. Tá chorando porque lançou em 2020. 2020. Foi a música de 2021? De 2020 E foi uma Eu- música que não perdeu força. mesmo? Né? Sim. Com Não, o e stream na hora- e tal, a gente percebe que as músicas, depois de um tempo, ela perde a força. Além dela Incrível ser porque essa intimista, música, ela tem um pezinho no jeitinho pentecostal, sabe? Exatamente. Ela é intimista, mas Isso. pega no Ela pentecostal. carrega essa pluralidade do preto no branco. Cara, essa música... a minha mãe quase morreu na pandemia, né? E tava na pendenga ali. Foi uma das músicas... acho que a música que mais me motivou a ter fé foi Famous For, o Torrin Wells, acho que vocês conhecem. Tom Wells, qual que é do Famous For? Do what you are famous for, what you Ok. are famous. Essa foi a que mais me moveu em fé. A que eu mais clamei foi Tá Chorando Por Quê. Inclusive, mandamos para minha mãe para ouvir na UTI, que hoje a galera faz chamada de vídeo, né?
para ela ouvir e fortalecer a fé lá. E Jesus fez o milagre, enfim. Se Fez o milagre assusta mesmo. com a quantidade de testemunhos através Muito, dessa canção. muito, A gente muito. chega no Que lugar, legal, de repente o cara que está lá organizando o evento, tipo, já rolou levantar a camisa, uma cicatriz dele. Não era para eu estar aqui, era para eu estar morto, mas a caramba. música de Não, vocês... mas então a minha pergunta então fica mais difícil, porque agora então vocês têm 2 tiros. Você tem a Tiro música mais certo. ouvida cristã do mundo e a segunda que Um também fenômeno que é também. outro fenômeno. E agora na hora de escrever isso, como que não pesa isso? Eu acho que... Na hora de compor, Eu na acho hora que de... o segredo está em fluir, assim, porque Não trazer esse peso, né? Trazer esse peso. Mas não porque- vem isso, tipo assim, porque- cara, como que eu vou fazer outra se- e ninguém se- explica se- Deus? Se a gente Aham. vai Hoje em dia. para qualquer lugar, se a gente está aqui agora, a gente conversou sobre várias coisas, mas se uma pessoa for alcançada, Valeu a A gente pena. leva muito pra Mesmo isso. que ela sim. não Uma estoure. pessoa a Ela gente fez já o trabalho desencanou dela. desse Mas lance eu acho, de número. mas eu vou te falar também. uma coisa, assim, dentro dessa sua pergunta, uma coisa a gente tem muito em comum, e eu acho que é fruto de ter Desse essas processo, duas canções na nossa Repertório. existência enquanto banda, no nosso repertório. O fruto é, hoje, a gente não consegue compor algo estritamente para um gênero, que é a particularidade dessas duas canções. Tá Chorando Porque Ninguém Explica Deus é uma música que você pode soltar alto em qualquer rua, em qualquer lugar. certeza. Qualquer Não igreja, é pra crente. em qualquer- Com Aham. Então, certeza. essa- Você soltar ela é num uma bar, a forma de galera pensar. começa... Em pisadinha. Essa forma de pensar deixa a gente tranquilo. É a nossa única preocupação em relação a essas duas músicas. A gente fica assim, a gente precisa compor algo que seja nessa linguagem. Não é o mesmo ritmo, não é o mesmo som, é que comunique com todo Também. mundo. Também. E ao mesmo tempo a gente está também preocupado. O Morada que no fala ele assim, era assim, né? Era reggae, era... Sim. Tanto que quando Antes a gente, do Ele É. esse nosso Novo trazendo, trabalho. esse nosso novo trabalho que a gente vai, que inclusive Já. a nossa primeira música saiu agora, dia Pega 10. o violão pra gente Sexta-feira, ouvir uma Saiu coisa aí. sexta-feira, dia 10. Pega pra gente. Esse trabalho, por exemplo, é falando de pluralidade. A gente fez tanta coisa plural que a gente queria fazer alguma coisa para a igreja. Animal. Então, Foi nós animal. Seja congregacional. projeto Então é um em formato momento, total de- congregacional. é um momento congregacional. Total. É um Legal. projeto em formato de célula. Animal, Culto no lar. animal, Nós animal. promovemos É muito com gostoso. canções Animal. verticais. Por isso E chama assim, Preto no Branco Vertical. É. E O às nome vezes, Preto do no branco projeto é vertical. vertical, como as nossas escolas musicais são muito diferentes, até dentro da igreja era Quem isso. vai tocar? É. Porque eu sentia Luan? falta, sei lá, E de foi, Nívia Soares. E e ele foi sentia um- de Prisma, entende? Então tem tudo isso. O corinho, tem Obrigado. o worship, tem... Vamos gravar um projeto, negocinho vamos, atual vamos? do Deus Conosco? Vamos mesmo? Eu topo de verdade. Pode gravar, só não canta colocando agora. compromisso aqui. Não, eu não vou cantar. Eu não vou Roda cantar. nova, tá? Ó, eu faço uma live às Ó, aqui, quintas-feiras. ó. Tô vendendo meu peixe, eu sou assim mesmo. Às quintas-feiras eu faço uma live, que quinta-feira é o dia do TBT. Então chama Live do TBT. Eu só canto músicas Vamos fazer uma, antigas. uma A gente vai releitura? fazer releitura, porque eu amo Deus fazer isso. Conosco e Prisma. Elo, Prisma, Tom Maior, o que você quiser fazer, a gente vai fazer. Fechou? Eu adorei. Tá firmado aqui. Ó. Que isso, hein? Ao vivo! Ao E eu, vivo! deixa, eu Feat contar, ao vivo. deixa eu contar algo sobre esse projeto. Foi um projeto relâmpago. Ele foi projetado e gravado em 3 dias. Alô, Guinness Book. 3 dias? 3 Todo dias? o processo, todo. Vídeo, áudio, composições, tudo em 3 dias. Caraca, velho. Mano, tem uma má Mas notícia. reuniu uma... Deram 15 minutos pra vocês. Tá, a gente vai fazer Gente, ó, e de verdade, O mesmo dessa música? Verificamos? Não. eu tá perdoado. Mas a gente pede perdão também, a gente teve uns probleminhas. Aí teve uma estendida. Mas vocês estão amando em Vai casa? que Ah, com certeza. Só pra avisar Pode a ter uma galera parte preocupada. 2? Glorificamos, invocamos teu nome, te entronizamos, não há outro, tu és o Rei. Anjos e querubins te adoram, teu reino não tem fim, e para sempre te adorarei. Cara, que Não, maravilhoso. gente, de verdade, esse novo projeto, o Vertical, para você que não conhecia o Preto no Branco, cantando coisas
estão dentro da igreja, Congregacionais. estão congregacionais, esse é o momento. É totalmente assim, Eu daqui já senti que dá muito pra cantar na igreja. é da nossa escola, já é da nossa escola, Ademar de Campos, Lívia Soares, Azaf Borba. Nossa, eu a ouvi gente Nívia, tá hein? para esse caminho, tá? Né? Lívia Soares, essa mulher a é gente sentia embaçada. falta de músicas para devocional, de músicas congregacionais. E aí Vertical vem Maravilhoso. para sanar essa necessidade. Musical, congregacional. Muito bem feito, maravilhoso. Pô, que chato que isso. Tem que acabar? Pô, você é muito maldoso, sabia? Você sou eu com morada. Você é o cara que Muito bom, que muito bom, bom. que bom. Glória a Muito Deus. bom, gente. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente precisa encerrar, porque já até levantaram ali. O pessoal já tá de pé ali. É, já levantaram. O pessoal levantaram. Deixa eu trazer então. A gente abriu uma Uma- caixinha uma de ultiminha? perguntas. É, uma última. A gente abriu uma caixinha de perguntas e veio muitas perguntas sobre temas temas políticos, muitas. Bom, vocês já até sabem do que se trata. E eu queria ouvir de vocês, na Mas verdade. rola uma confusão aí, né, Isso, Medina? isso. Rola uma bela confusão. eu nem quero entrar em nada partidário, nada de nada. Mas eu quero, gente, eu não votei em Erundina nessa última eleição. Eu não votei em Erundina. Muito bom. Eu não votei. Erundina é Direito muito bom. meu. Nem Erundina, nem... No Padre Tá. Kel. Nem no Padre Collor. Kelmo. Não, mas é muito Eu ia bom. falar cola. Eu ia falar cola. É muito bom que a gente fale disso, porque teve um antigo integrante que fez parte, né? E Sim. falou algumas coisas e acaba que acarreta na gente. Se posicionou, né? Isso, mas se vocês forem ver essa nova temporada, a gente nunca se posicionou Não. sobre isso. E não é por uma razão, vocês estão em cima do muro, né? A gente tantas vezes já leu. Mas é porque a gente pensa diferente, basicamente. Isso. Os três pensam diferente. Os três pensam diferente. Totalmente. É Ele isso pensa aí. uma coisa, eu penso outra, ele Chama-se pensa outra. sociedade. E não, isso se chama igreja, é mais do que isso. Então, assim, quando a gente vai conversar, a gente entende que independente de como a gente enxerga as coisas, independente de como a gente discorda de verdades, né? Porque para ele a verdade é uma, para mim é outra, a gente entende a verdade na Bíblia, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo de Amém. Nazaré. Com certeza. Então, quando a gente conversa, a gente concorda em discordar em algumas coisas, mas a gente preza para que Jesus, Respeito a verdade também, né? pessoa, Seja o seja o nosso centro e fio condutor de tudo. Então, não tem por que a gente expor ou a gente falar, é isso. Até ou- porque eu acho que vocês... Pelo amor de Deus, eu vou até falar de novo. Até porque não se expor também é um direito seu. Isso. É um direito, Só- mas eu sou a pessoa que gosta de se expor. Mas eu não me exponho por quê? Porque eu, não, eu Porque sei você- o lugar que eu tô, eu não preciso É, mas fazer não mas quer, eu ia- o que eu Tem que quero respeitar. trazer também é o seguinte. Eu ia falar vocês, mas não são vocês, porque, como minha mãe disse, você não é todo mundo. Algumas pessoas ainda acham e ainda sentem a necessidade de porque figura pública cristã A, B ou C se manifesta tanto politicamente na internet Aham. que todos precisam se manifestar. E que isso é gerar opinião. Mas a gente segue um evangelho tão puro e simples que para você criar opinião e conceito, basta você abrir a sua Bíblia e ver aquilo que vai de encontro àquilo que você crê e aquilo que você não crê. Aquilo que para você identifica Jesus e o que nem identifica. Então, antes de mais nada, a gente não tem a obrigação, como cidadão e nos nossos direitos cívicos, de manifestar nosso voto. Então, assim, a gente está livre desse dever, né? Juridicamente falando. Aí eu já estou falando da minha área. Juridicamente falando, a gente está livre desse dever. Advogado. Porém, enquanto cristãos, é importante a gente debater sobre. Sim. Porque eu entendo o papel da igreja em todo esse cenário Em político. estabelecer diálogo. Exato. respeitar Só a que o que legislação- não a legislação cabe do são Estado. verdades absolutas que estão dividindo o povo de Deus. E mais do que isso, verdades que as pessoas impõem sobre a gente sem conhecer quais são as nossas. Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que a maioria das perguntas é exatamente pelo que a gente citou aqui. Porque um antigo integrante cantou, por exemplo, na posse do novo presidente. Ok, tudo bem para nós enquanto irmãos em Cristo, mas não significa que todos nós pensamos de maneira igual e nem Com de maneira certeza. diferente. Então, primeiro, para deixar claro, o Preto no Branco não cantou na posse do presidente. O chegaram Preto no perguntas Branco não exatamente assim, cantou exatamente com o assim. antigo presidente, Nenhum, nem nem com o outro. novo. No Preto no Branco simplesmente estava vivendo, orando e guardando o coração, entendendo que, dentro de todo esse cenário, falar causaria um problema maior do que se calar. Exato. Então, e tem a questão... escolhemos calar. Que a gente ama muito isso. Pandemia, Guerra Fria. É isso. Eu amo essa, a gente É já isso. canta. É muito. Mas é porque, pra mim, me pega muito, porque eu entendo esse discurso, mas sabe como é essencial que a gente tenha Jesus no centro. É disso? Porque a gente teve um discurso dentro do ambiente clerical, de forma geral,
se é isso, não é isso. E sendo que Jesus, que a gente está Dos dois falando... lados, dos dois lados. Dos dois lados. Jesus, gente, é Jesus. Então, eu não vou te levar para o inferno por conta de um voto seu. Eu não vou te levar para algum lugar. Não existe isso. Existe o quê? Silas, a gente sabe, né? A gente discorda. É tão gostoso isso, a gente discorda tanto. Mas, gente, a verdade nos une. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Sim. Ele é o libertador, é o amor dele que liberta. É por isso que o Lô vai cantar essa música agora, mas eu precisava fazer essa observação. Obrigada. Nossa, embalou ali. Pandemia, Guerra Fria. Música nossa, inclusive, eu sou a voz. Dentro da televisão, na favela o povo sofre, sem saúde, sem educação, preconceito e política, dividir uma nação, e a pureza da criança é enterrada no caixão. Quem precisa não tem pão, quem precisa não tem pão, não. Quem tem pão não dividiu a verdade do Brasil. E aí vem a verdade do crente. Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. O coração é a terra fértil, tem que regar para germinar. O amor é a fonte, precisamos praticar e parar de tanta hipocrisia, porque o remédio é amar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Ai, te amo. A todos aqueles que assistem esse podcast, nós queremos deixar claro, e eu acho que eu falo por todos aqui, nós temos um amor absurdo. Nós falamos tanto aqui sobre a transição. Há um amor absurdo sobre tudo que aconteceu no Preto e no Branco até agora. Há um respeito. E nós sabemos que isso faz parte do nosso legado, da nossa história. Tanto de quem foi mentor, de quem cantou a música que você conhece, de quem apareceu na sua tela, na sua igreja, na sua cidade. De quem produziu. De quem mas esse novo tempo também é importante tanto quanto. E nós estamos dispostos a continuar levando esse legado. Amém. E Cristo através da pluralidade Amém. Do Preto no Branco. Gente, Amém. muito, muito, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, a gente teve um papo maravilhoso sobre música, sobre igreja, sobre experiências, sobre a palavra. E eu creio que o que nos une é Jesus, é a palavra que ele apregoou, é a palavra que nos guia, é aquilo que ele deixou de mensagem, é a doutrina mais do que o costume, a sã doutrina. E obrigado, gente, por expor o coração de cada um, por a gente deixar claro. A gente sempre deixa claro aqui, como nós três, por exemplo, nós somos diferentes. A gente vive brincando de briga, de treta, mas a gente treta mesmo. treta mesmo, até chegar num denominador comum. Porque a ponta da adaga sempre é Jesus. É isso. Né? O resto da lança tem uma pluralidade, tem formas diferentes, notas diferentes, formatos diferentes, mas a ponta da adaga é Jesus. Sim. E a palavra. Jesus e a palavra nos unem, nos direcionam e nos guiam para aquele que vai voltar e ele já está às portas aí. Maranata. Em nome de Jesus. Obrigado, gente. Gratidão. Se Deus quiser, parte 2 com o Brunão, com as costas boas, recuperadas. Em nome de Jesus. Obrigado, uma boa poltrona para ele aqui. Obrigado, Regina. Obrigado, Vona. Obrigado, Brunão, que não está aqui. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Foi muito bom, de verdade. Muito bom. Meus amigos, muito obrigado a você que ficou até aqui. Se inscreva nesse canal. Seja membro desse canal, porque você ajuda a gente financeiramente. É um tiquinho assim, ó, um negocinho. Mas quando junta tudo, meu amigo, quando juntam as migalhas. Então, meus amigos, seja membro desse canal, porque você ajuda realmente esse canal financeiramente, porque toda oferta é bem-vinda, todo dinheiro é bem-vindo, e a gente está investindo nisso aqui. E é uma semente, é mais do que oferta, é uma semente. Compartilha, isso é mais importante, compartilha esse podcast com todo mundo, com quem precisa ouvir, e é nóis, estamos juntos. Beijo. Ouça, como é que é o nome da música nova que saiu? Glorificamos. Sexta-feira tem lançamento, Mais de Ti. Estamos na segunda, toda sexta teve um lançamento desse projeto sexta, vertical. Isso. Toda sexta. E na última toda tem sexta tudo. vai ter lançamento. É isso. Acompanhe. 4 lançamentos, último... 8 lançamentos. 8 lançamentos. 4 semanais e o último 4 para fechar o álbum. É isso aí. Então, fechou. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado. Beijo, Valeu. meu povo. Tchau, tchau.